Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. O espírito amigo que ao longo de tantos anos, através do médium Francisco Cândido Xavier, nos endereçou verdadeiras pérolas do ensinamento de como é a vida no mundo espiritual. Estamos estudando agora o livro Os Mensageiros, depois de já termos feito a mesma coisa com todos os capítulos do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 16 do livro Os Mensageiros, como eu disse, quando Aniceto, André e Vicente, depois de descerem dos planos espirituais, onde se encontra a cidade Nosso Lar, avistam o posto de socorro. E é exatamente esse o título do capítulo 16 que nós estaremos vendo a partir de agora. Por isso, não se esqueça, pegue o seu livro, Os Mensageiros, e acompanhe a leitura. Vamos a ela. André Luiz diz que ele se deslumbrava diante da visão do castelo soberbo. Incapaz de dizer a sua admiração, aquela que o dominava, ele acompanhou Aniceto em grande silêncio. Com grande surpresa, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa, vulnerável. Ela era cercada de pesados muros, numa extensão que os olhos de André não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia aqueles contrafortes, aqueles muros e aquelas defesas daquele tipo. A noção de céu e inferno, aquela que nós trazemos fundamente arraigada, fundamente presa na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Do mesmo modo que a troca da residência não significa mudança da personalidade para aquela criatura. Espantado, diz André, notei que o nosso orientador fazia mover quase que imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Eu acredito que se o Aniceto tivesse sozinho, não ia precisar desse negócio. Porque ele tem um poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras, como aqueles muros, mas nós estávamos com ele. E mais uma vez, Aniceto quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Olha que conceito interessante. Ocultar a própria glória é de bom tom nas sociedades espíritas, nas sociedades nobres. Seria tão bom que a gente fosse assim, não é? Ocultar suas qualidades, suas virtudes. Ao invés de dizer, ouvindo alguém contar alguma situação, a gente tomar o assunto para nós e falar, não, eu sou melhor, eu passei por isso, eu fiz mais do que isto, ai, comigo aconteceu ainda mais difícil e eu consegui sair. Não, eu sou isto, eu sou aquilo, eu também canto, eu também danço, eu também faço, eu sou o responsável, eu que fiz aquele filme, eu que fiz aquela peça, sabe essas coisas? A vaidade ainda domina o ser humano, mas lá, Aniceto, ao contrário, se apaga, para que os dois amigos, os dois pupilos, não se sintam assim apequenados. Vamos ao texto. Atenderam-nos dois servidores, abrindo a porta extremamente pesada. Era uma porta daquelas robustas. Aí vem uma expressão interessante, a porta que rodou nos gonzos. Rodou nos gonzos. O que será que é isso? Hein? Você está em casa? Já ouviu falar? A porta rodou nos gonzos. Então, você vai ver agora a imagem do que é este gonzo. São antigas maneiras de prender as portas, que até hoje ainda existem, só que de uma forma menor. Antigamente não havia a metalurgia que hoje nós temos, então era mais complicado fazer essas dobradiças. Mas é um tipo de dobradiça. Viu aí a figura? Para você entender o que significa a porta rodou nos gonzos. Fez esse movimento. E assim que a porta que se abriu, como se daria em qualquer edificação antiga,
Os dois que atenderam disseram: salve, mensageiros do bem. Ao mesmo tempo em que ambos, fixando Aniceto em atitude reverente, receberam dele o gesto de levantar a mão, que se fez luminosa naquele instante, ao mesmo tempo em que Aniceto balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos, diz André. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular da parte da tarde, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de grande dimensão alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença. Tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Nós acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris já maduras, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Todavia, observava que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, porque lá fora a coisa era totalmente diferente, não é? Esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste posto de assistência fraterna. Olha que informação boa esta! Esta paz reflete o estado mental de quem vive aqui. A gente vai pensar nisso, com a nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. No próximo bloco nós vamos continuar ouvindo a descrição do posto de socorro. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, hoje no capítulo 16, no posto de socorro. Vimos que eles entraram e começaram a perceber que o interior do posto de socorro, daquele grande castelo, era totalmente diferente do exterior. E então, atendendo a curiosidade de André, o instrutor Aniceto explicou: esta paz que você está vendo reflete o estado mental daqueles que vivem neste posto de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído como se fosse um formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Oh, meu querido Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal nos abraçou, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, disse Aniceto, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo, consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga não, Aniceto. Disse o Alfredo, como a fugir das referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversa, disse, mas que surpresa agradável tê-los aqui, há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália igualmente veio estar
comigo aqui. Pois que? Perguntou André Luiz, pensou com ele mesmo. Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Ué, ele está dizendo que a Ismália veio ter com ele esses dias e isso foi bom porque coincidiu com a nossa chegada? Não é a esposa dele que está ali com ele? André não falou nada, ele só pensou. Não viveriam então juntos como na terra? André ficou pensando. Curioso, né? Antes, porém, que eu pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo, com sua gentileza, com seu carinho, conduziu-nos ao interior do castelo. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente daquela que nós conhecíamos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado a um gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma enorme tela representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Segundo os humildes conhecimentos de história que eu tinha. Então, observando aquilo, perguntei intrigado. Eu recordei que eu vira na terra um quadro igualzinho àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, entretanto, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente reproduzida nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Este era o cenário da tela de Bonnat, o martírio de São Dinis. Essa tela existe mesmo. Havia, porém, naquela cópia do posto de socorro, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida, aliás. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorrindo. Todos que nos visitam pela primeira vez estimam contemplar esta cópia soberba. Cópia? Quer dizer então, o original, pelo que eu estou informado, pode ser visto lá no Panteão de Paris, não é? Não é mesmo, seu Alfredo? Não, meu filho. Não, você está enganado. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à mente dos homens, mas neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em uma noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original que eu já tive a felicidade de contemplar de perto, quando aqui no posto nós organizávamos homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez
o grande servo do Cristo, o São Diniz. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Interessante, não? Grande espanto se apossara do meu coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Nós vamos para o nosso intervalo nesse momento, mas você volte conosco porque a história é muito interessante. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo 16, no posto de socorro. Interessante a informação que o André Luiz está vendo. Um quadro que estava na parede, que parecia ter vida própria, ele pensa que foi copiado da terra, onde o quadro estava, o original da terra. Mas aí o instrutor, o trabalhador, o Alfredo, explica para ele que, na verdade, a cópia original, ou o original, estava numa cidade espiritual em um plano superior. O pintor da terra, em uma noite de inspiração, foi levado, durante o sono, a visitar aquele local e ele se encantou com aquela tela linda, o Martírio de São Diniz. Quando ele acordou, ele não se contentou até que ele conseguisse, de maneira pálida, de maneira pobre, fazer a cópia daquilo que ele trazia no espírito. E pintou a tela. Aí, o que aconteceu? O próprio Alfredo, que está contando essa história, ele já tinha visto essa tela naquele local, no plano superior. E quando eles foram homenageados pela visita de São Diniz, ele teve este contato, porque ele foi até lá para ver essas coisas, e aí eles conseguiram uma cópia. E agora vamos ver o texto em que o André Luiz mostra o seu espanto pelo entendimento de como a arte acaba mais rica, mais bela no plano espiritual do que no plano físico. Vamos acompanhar o texto. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora explicada a santa tortura dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada e sublime na terra, ela é assim porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados dessa peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar um pouquinho. Era a gentileza de Alfredo, convidando o grupo a um pequeno descanso, depois de terem deslocado-se naqueles ambientes hostis. E a reflexão que Alfredo faz a respeito da arte, ela deve ser bastante aprofundada pela nossa capacidade de meditação. Quando você observa no mundo de hoje estas tragédias estéticas, quando você vê a ausência de equilíbrio, de harmonia, seja na pintura, na música, na arte, na dança, no teatro, na literatura, isto se reflete exatamente porque aqueles que estão na tarefa de inspirar-se, de entrar em contato com as inteligências sublimes, com os planos melhores, não estão indo para lá. Estão
mantidos nesta mesma vibração, acessando os ambientes ruins, os ambientes penosos, sendo instrumento de inteligências inferiores e achando que porque é importante fazer sucesso, é importante fazer dinheiro, é importante ficar famoso com o que é constrangedor, preferem ser reprodutores de lixo, preferem ser os que ecoam coisas que são indecentes, que são ruins, com o título de, ou com a desculpa de fazerem cultura, cultura do que não presta, cultura do que é feio, cultura do que é desarmônico, do que de verdade buscarem um aprofundamento da beleza. A questão da arte realmente no plano espiritual é tratada com uma nobreza muito diferente. E a explicação de Alfredo mostra por que tantos artistas eles têm essa frustração, porque quando saem do corpo, quando estão em contato com os níveis sublimes da vida espiritual, eles sentem, eles escutam, eles enxergam, eles se embebem de uma tal vibração de beleza que eles tentam desesperadamente transformá-la em coisas palpáveis no ambiente em que eles se encontram quando acordam. Mas é difícil conseguir a plenitude. Por isso, eles ficam muitas vezes frustrados com o resultado. O que eles conseguiram, por mais lindo que nos pareça, ainda é muito pouco perto daquilo que eles vislumbraram. Este é um convite muito importante que nós não devamos descartar. Procuremos ser inspirados por coisas elevadas, por coisas bonitas, que as nossas atitudes, nossas palavras, nossas conversas, nossas produções, os frutos que vamos dar, espelhem a nobreza, a beleza, a harmonia. Não importa que sejam coisas simples, coisas sem valor financeiro tão avantajado. Não importa que você seja um artesão que mexe com papel para fazer colagem, papel para fazer recortes, mas procure com o seu espírito assimilar as inspirações que vêm do alto. Ore antes de fazer alguma coisa. Peça que espíritos amigos te ajudem e você conseguirá um canal inspirador para que a sua capacidade possa ser iluminada pela beleza, pelos conceitos nobres de uma vida muito mais superior do que esta que nós estamos vivendo. E é isso que vai fazer você ser diferente. Não é você ser esdrúxulo, não é você fazer coisas que choquem, não é você se tornar um desses malucos quaisquer que só pela excentricidade é que são notados. Não. Você é um ser divino a serviço da vontade de Deus. Observe se aquilo que você está fazendo não podia ser feito melhor, mais bonito. Observe se Deus sairia por aí pichando paredes, quebrando coisas, destruindo, ou se Ele não construiria de uma outra maneira. É claro que cada um faz com o seu talento, mas a gente pode sempre melhorar. Então o convite dos Espíritos é que, se nós somos pichadores, que nos transformemos em pintores. Se nós somos os que quebram, comecemos a consertar e a embelezar com a nossa vontade. E é assim que nós, como espíritos, melhoramos. Obrigado pela sua audiência. Espero você, semana que vem, em mais um capítulo do nosso querido Os Mensageiros. Muita paz.